Pronto. Pronto, já estamos ao vivo. Eu tô ouvindo um retorno de alguém, né? Alguém está com o celular e outro aparelho ligado. Não, mas tudo bem. Tem meu celular aqui perto, Parou. mas ele está no silencioso. Parou? Parou. Tá? Tá bom. Então, vamos lá, iniciando a nossa reunião da noite de hoje, dando boa noite. Já mandei um boa noite aqui pelo chat, né? Todos que estão chegando à nossa casa para mais uma reunião. E desta feita, nós estamos dando uma pausa no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo um tema especial sobre o suicídio, causas e prevenção. Tudo na visão médico-espírita. Temos como convidado nosso amigo Valterdes, trabalhador incansável lá do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, e vai abordar o tema para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa causa que leva as pessoas a cometerem esse ato translocado. Então, como o nosso tempo é curto, e com certeza o Valterdes tem muita coisa para falar sobre esse tema, nós seremos breves na nossa introdução, dando boa noite a todos, né? Dando boa noite a Ruth, companheira aí que está conosco, nos auxiliando nessa produção dessa live, e um boa noite também ao nosso amigo Valterdes. Poxa, eu estou vendo que o nome dele agora tirou o Fábio e colocou o Soares, olha, Valterdes Soares. Tanto faz, valeu, boa noite, a senhora. E aí, Valterdes, tudo tranquilo, né? Tranquilo. Tá bom, o Valterdes está lá no Piauí, conosco, fazendo aí essa bondade de nos auxiliar, trazendo esse tema. Então, vamos fazer uma prece inicial, conforme eu disse, não vamos tomar muito tempo para que o Valterdes tenha o tempo máximo possível para fazer a abordagem sobre o suicídio. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar no irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que está conosco em todos os momentos da vida, nos amparando, nos guiando e servindo de modelo para as nossas ações. Que possamos, através da nossa boa vontade, seguir os seus aconselhamentos que estão contidos no seu Evangelho. Que possamos entender esse Evangelho através da codificação espírita para colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, Senhor Jesus, felizes por estarmos reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, através do entendimento, prestar atenção para esse tema tão grave ainda na sociedade humana. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Bem, pessoal, então vamos passar a palavra para o Valterdes. Podem fazer as suas perguntas, que no final nós tentaremos responder da melhor forma possível, garantindo que as pessoas que não forem contempladas com as respostas, porque as perguntas podem ser muitas, com certeza o Valterdes vai ter a maior satisfação de respondê-las logo depois da live que encerra às 8h30, tá bom? Valterdes, boa noite, meu amigo, fique à vontade, a palavra agora está contigo. Boa noite a senhora, boa noite a todos. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer, em nome da Associação Médica Espírita do Estado do Ceará, pelo convite feito à Associação Médica Espírita,
e poder contribuir com um pouco mais para a divulgação de um tema tão importante no movimento espírita. A Associação Médica Espírita está disponível a todas as casas espíritas para tratar de temas que relacionem a saúde e o espiritismo. Bom, hoje vamos pedir, antes de mais nada, também a proteção e intuição dos nossos espíritos superiores, dos bons espíritos, que possam nos intuir na correta interpretação da temática em pauta. Suicídio. Inicialmente, nesse próximo slide, nós temos uma comprovação de o quanto é importante a temática. Isso daí é uma pirâmide feita a partir do estudo do professor Bottega, um psiquiatra estudioso de suicídio, tem livros só sobre suicídio, onde, através desse estudo, ele comprovou o que está aí na tela. Olha só, a cada 100 habitantes, 17 já pensaram em suicídio. 5 já planejaram. E 3 já tentaram. Desses 3 que tentaram, apenas um foi atendido em uma emergência. Então, se você botar a população e botar 17% de pessoas que durante sua vida já pensaram em autocídio. É muita gente mesmo. Nesse próximo slide, a gente temos a questão das causas médicas. Vou fazer aqui um paralelo. Vou iniciar com as causas médicas, depois eu vou partir para a nossa parte do espiritual. O que é que o espiritismo pensa? Eu vou iniciar com a parte médica. Aí nós temos as causas principais de transtornos relacionados ao pensamento em matar-se. Então, você tem aí 97% dos casos de suicídio, no momento do ato, as pessoas que cometeram, 97% dos casos, tinham algum transtorno mental. E aí você vê transtorno de humor, transtorno de abuso de substância, que é a dependência química, esquizofrenia, esses 3 formando mais de 80% dos casos, sendo responsável por mais de 80% dos casos de suicídio. Então, transtorno de humor, dependência química, esquizofrenia. Então, é realmente muito importante que a pessoa que tenha aquele transtorno de humor, que procure tratamento para ela não chegar ao ponto de pensar em suicídio. Eu tive uma pergunta recente, onde me questionaram se uma pessoa com dependência química, se o uso crônico dessa substância entorpecente poderia levá-la a pensar em suicídio. A resposta, sim. Qualquer transtorno mental que não for tratado, ele pode se agravar. E ele se agravando, pode sim levar ao pensamento do suicídio. A tentativa, o planejamento e o ato. Então, qualquer um, até mesmo um simples transtorno de ansiedade, que é simples a gente falando, mas para quem sofre, é uma grande coisa. Pode levar, se não tratado, você pode chegar ao cúmulo de pensar em morrer. Próximo slide. O que nós devemos ficar atentos? O que nós devemos ficar atentos numa questão em quando pensar em suicídio? A gente chama de sinais dos Ds, principalmente uma pessoa que está em desespero, em desesperança, em desamparo, em depressão ou em dependência química. Esses são os 5 principais Ds. Essas 5 situações podem levar a uma dor psíquica intensa.
uma dor psíquica, que aí a gente fala dos sinais dos Is. Uma dor psíquica intensa, insuportável, interminável e inescapável. A partir dessa dor, a pessoa tenta se livrar de uma maneira ou de outra desta dor. E aí é que vem a intenção de resolver o problema de qualquer maneira. Resolver o problema de qualquer maneira, não encontrando outra maneira, acaba em uma tentativa, em um pensamento, em um planejamento, em uma tentativa de suicídio. Vamos falar um pouco de estatísticas. Vou mostrar aqui bem rápido essas estatísticas no próximo slide, começando pelo próximo slide. Bem rápido, o que é que mostra a estatística no mundo. Então, nós temos mais de 800 milhões de casos de suicídio por ano, sendo a segunda maior causa de mortes na idade de 15 a 29 anos. Então, entre 15 e 29 anos é a segunda maior causa de morte, só perdendo para acidente de trânsito. E uma coisa interessante, se você pensar em 3 variáveis, suicídio, homicídio e guerras, o suicídio é o maior delas. A porcentagem de suicídio é maior do que a soma das outras duas. Então, considerando essas 3 causas em 100% no nosso estudo, 57% vai ser por suicídio. Apenas os 43% vai ser dividido entre homicídio e guerra. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, infelizmente, se a gente pensar qual a probabilidade de nosso filho, nessa idade de 15 a 29 anos, dele ser morto por homicídio, acidente de trânsito, a probabilidade maior é que isso aconteça ele dentro do seu quarto. Isso é muito importante. Imaginar que o quarto vai ser onde ele está isolado, o quarto será o local mais perigoso para ele, uma vez que o suicídio mata mais do que o homicídio e as guerras, perdendo também somente para acidente de trânsito. Bom, no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre o Brasil. Então, 800 mil casos de suicídio no mundo todo equivale a um suicídio para cada 40 segundos. Aqui no Brasil, nós temos uma média de 11 mil suicídios. Isso quer dizer que é um suicídio para cada 46 minutos. Ou seja, no final dessa nossa conversa, já terá ocorrido um suicídio aqui no Brasil e vários suicídios no mundo todo. Uma coisa interessante é que o suicídio continua aumentando em todas as faixas etárias. É a 4ª maior causa em homens nessa idade de 15 a 29 anos, a 4ª maior causa na população em geral, em homens é a 3ª e em mulheres é a 8ª. Nesses próximos 2 slides nós vamos ver que a tentativa de suicídio é mais comum em mulheres, mas a maioria dos casos de suicídio acontece em homem. Então, aí a maioria, o gráfico está bem nítido, as tentativas de suicídio em mulheres, a maioria das tentativas é maior em mulheres, 69% das tentativas é em mulher, e enquanto, no próximo slide, nós vemos que os casos reais de suicídio é maior em homem. 79% dos casos seria em homem. O homem tem meios e coragem, entre aspas, para executar de maneira mais brusca, mais rude, como a arma de fogo, enquanto as mulheres têm mais, são mais sutis, em termos de usar uma medicação, usar algo para cortar os pulsos. Isso pode explicar um pouco essa diferença. Bom, agora nós vemos no próximo slide esse importante dado, onde o Ministério da Saúde fez um apanhado
entre 2002 e 2012 e observou que a taxa de crescimento de suicídio neste período de 10 anos foi de 33,6%. Quando comparado no mesmo período ao crescimento de acidente de trânsito cresceu em 24,5%. O homicídio cresceu em 2,1%. E a população cresceu em 11%. Ou seja, o suicídio foi bem maior. O crescimento do suicídio em 10 anos foi bem maior do que acidente de trânsito, do que homicídio, do que população. Isso são dados do Brasil. Aquele slide anterior falando que o suicídio é a segunda causa maior entre 15 e 29 anos, e que a primeira é acidente de trânsito, seria um apanhado geral do mundo todo. Isso aqui é um estudo só no Brasil. Bom, é muito interessante, e com certeza vocês estão esperando alguma coisa também, sobre a questão do coronavírus, dessa pandemia do Covid. O quanto é que pode ter aumentado? É claro que eu acho que todos nós pensamos que houve um aumento, e realmente houve um aumento. Então, tenho trago para vocês aqui, não tenho nenhum slide sobre isso, mas eu vou falar aqui para vocês. É um estudo em um hospital psiquiátrico de Michigan, nos Estados Unidos, realizado pelo hospital psiquiátrico, constatou que nessa quarentena pelo Covid-19, houve um aumento de 32,7% de suicídios. Então, um aumento de 32,7% de suicídio. O canal de emergência do governo americano, que seria um canal de ligações às pessoas que sofrem de algum problema emocional ou mental, ligam em busca de algum amparo. Então, esse canal de emergência do governo americano, houve um aumento de 1000% nas ligações em comparação a abril do ano de 2019. Então, um estudo feito em abril deste ano comprovou um aumento de 1000% nessas ligações de pedido de ajuda. Muito grave. Mas, aqui no Brasil também nós temos estudos. Então, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa com 1.460 pessoas distribuídas em 23 estados brasileiros e comprovou um aumento durante esse período de isolamento social da pandemia, um aumento de 90,5% de depressão. E o transtorno de ansiedade aumentou de 8,7% para 14,9%. Isso é importante? É muito importante. 8,7% em termos de transtorno de ansiedade é um dado muito grande. O relatório da OMS de 2019 veio a provar que o Brasil seria o país mais ansioso do mundo. Nenhum país no mundo tem um índice tão grande de pessoas ansiosas como o Brasil. Então, passar de 8,7 para 14,9 é muito, muito significativo. E a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, a ABAD, também divulgou um relatório em maio desse ano, referindo que durante o período da pandemia, o aumento do uso de álcool foi em cerca de 38%. 38% a mais em termos de uso de bebida alcoólica. E se nós pensarmos nessas estatísticas, onde 12% da população brasileira tem problema com álcool, uma vez eu vi um médico falando que apenas 12% da população brasileira tem problema com álcool. Isso é praticamente uma coisa que não se deve falar, porque 12% de uma população é muita gente. Não é apenas 12%, é 12%, essa cifra gigantesca de problemas com álcool. 12% de 200 milhões, nós temos 24 milhões. E se nós pensarmos que o alcoolismo, ele gera problemas em
familiares, nós vamos ter aí essa cifra bem maior, em termos de problemas gerados pelo álcool. E, mais ainda, trazendo o alcoolismo, lembra que uma das principais causas do suicídio é a dependência química, isso que a gente falou no início, falamos no início, pensando que, em termos de alcoolismo, 40% daquelas pessoas que têm problema com álcool relataram ter feito pelo menos uma tentativa de morrer durante a vida. Então, é muito importante isso. Nesse próximo slide, nós podemos visualizar a questão de como seria esses números em nosso estado, no Ceará. Então, nós temos aí Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral como as 3 principais cidades em termos de números absolutos. No próximo, nós visualizamos que realmente na faixa etária de 15 até 49 anos é onde se dá os picos de maior incidência, desde 2014 até 2018. No próximo slide, nós falamos em termos de fatores de proteção. Existem os fatores de risco, existem os fatores de proteção. Entre os fatores de risco, nós temos que o suicídio é mais comum em homens solteiros, ou divorciados, ou separados, ou seja, que não tem uma companheira, em homens que têm alguma dependência química, alcoolismo, por exemplo. E em termos de... E existem outros fatores que não vou entrar em detalhes por causa do nosso tempo. Mas entre os fatores de proteção, uma família bem estruturada, por exemplo, eu quero mostrar a importância de ter um centro de atenção psicossocial em um município. Então, apenas a existência de um CAPS no município reduz em torno de 14% o risco de suicídio naquele município. Uma redução muito grande, 14%. Isso seria o quê? Provando que nossos gestores poderiam investir mais em construção, não só a construção, mas também em recursos humanos para a existência de conseguir um CAPS para seu município. Porque o que nós vemos no interior é que um município fica responsável por várias outras cidades ao redor dele, em termos de CAPS. Seria o ideal que cada município tivesse seu CAPS funcionando para que essa taxa também de suicídio diminuísse em todo o nosso país. Bom, vamos falar agora de alguns mitos em termos de suicídio. O que é mito e o que é verdade. Nesse próximo slide, você está vendo aí que o mito, quem fala de suicídio, não comete suicídio. Isso é realmente um mito, porque a maioria das pessoas, não é aquela questão que a gente sempre fala, cão que ladra não morde. Então, quem fala não comete suicídio é errado, porque a maioria daqueles casos de suicídio houve uma menção da pessoa, do paciente, que estava pensando em cometer o ato em dias ou, no máximo, em semanas anteriores. Ele mencionou isso, ou para um familiar, ou para um profissional da saúde. Então, essa história de dizer que cão que ladra não morde, não é bem assim. Um outro mito, próximo slide. O suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. No próximo slide. Então, no próximo slide, a gente vê aqui, que eu estava lendo. É um mito pensar que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem o pleno direito ao exercício do seu livre-arbítrio. Isso é um mito. Nós não observamos que a maioria das causas de suicídio é transtorno mental. Então, esse transtorno mental, ao ponto de gerar um pensamento suicida, já está agravado. E isso altera de forma radical a percepção da realidade do paciente, que vai interferir no seu livre-arbítrio. Então, ele é uma pessoa doente. Se ele é uma pessoa doente, ele não vai pensar
direito, entre aspas. Ele vai ter uma alteração desse pensamento, da realidade. Então, a gente não pode pensar em livre-arbítrio nesse momento. É até uma questão de quando você está atendendo uma pessoa com pensamento suicida, numa emergência. Então, trabalhei 3 anos numa emergência do Hospital de Saúde Mental de Fortaleza, Hospital de Saúde Mental de Messejana, quer dizer. E quando a pessoa não tem um familiar, uma pessoa que possa ficar junto dela, vigiando aquela pessoa durante 24 horas, que pode ser o responsável pela administração dos medicamentos, ela tem que ser internada, porque ela não está no seu juízo normal. E aí é quando a gente pede autorização para a família autorizar um internamento involuntário, a revelia do desejo da pessoa. O outro mito: quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio pelo resto da vida. Não. Se é um transtorno mental tem tratamento, se a gente tratar esta pessoa, ela vai melhorar. Não vai ficar pensando em suicídio pelo resto da vida. O próximo: as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Não é isso, a gente já discutiu isso. Até aquelas pessoas que têm um transtorno de personalidade, onde chamar a atenção é muito importante para elas, até mesmo estas, numa chamada de atenção dessa, pode ocorrer que não dê tempo ser socorrida. E é a chamada de atenção, por chamada de atenção, cometeu suicídio. Mas, tirando os transtornos de personalidade, os outros transtornos, quadros de transtorno de humor, dependência química e esquizofrenia, elas não vão só ameaçar. A ameaça, assim, quando elas conseguem verbalizar isso, é um pedido de ajuda. Na verdade, é um pedido de ajuda. Elas podem sim se matar. Outro mito: se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não. Não. Quando a pessoa está pensando em cometer este ato, ela sofre de um pensamento ambíguo, uma dualidade de pensamento, vamos dizer assim. Fica aquele: eu faço ou não faço, eu cometo ou não cometo, eu vou ter coragem, eu não vou ter coragem. E no momento que ela consegue decidir, de maneira geral, agora sim, decidir, vou fazer, isso alivia. Ela não vai ter mais aquela duplicidade de pensamento. E aí, neste momento, causa aquela falsa impressão de que ela melhorou. Na verdade, ela não melhorou. Ela conseguiu tomar a decisão e se sentiu aliviada com a tomada da decisão. Bom, vamos passar agora. Não podemos fazer uma apresentação sobre suicídio sem falar do CVV. Então, nesse slide aí, nós estamos fazendo a divulgação do CVV pelo número 188. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo, telefone celular, orelhão, todos os dias da semana. Então, nesse slide, a partir do ano de 2018, o CVV conseguiu uma liberação de todas as taxas em relação à ligação. Até aquele ano, quem ligava para o CVV pagava a ligação. O Centro de Valorização da Vida. Ele pagava para ser atendido. A partir do ano de 2018, ele conseguiu que essa taxa de cobrança fosse extinta. Então, a ligação é gratuita. Quem tem problemas com pensamento em suicídio pode ligar e deve ligar para o CVV. Tem sempre alguém lá disposto a escutar. E, falando do CVV, não tem como deixarmos de falar, nesse próximo slide aí, nós vemos uma foto
do reverendo Shad Paraf. Não sei se você está dando para ver o slide, mas o reverendo Shad Paraf, ele é o criador do serviço de prevenção do suicídio, chamado de Samaritanos. Ele é um reverendo anglicano que, depois de fazer um funeral recém-chegado à sua paróquia, ele teve que fazer um funeral de uma menina de 14 anos que tinha se suicidado porque tinha ocorrido a primeira menstruação. Ela não sabia o que estava acontecendo com o corpo dela e, pensando ter alguma doença grave, alguma doença venérea, uma DST, sei lá, não tinha essa informação na cabecinha dela, ela cometeu suicídio. E ele teve que enterrar essa adolescente, essa jovem, em um terreno fora do cemitério, porque aqueles que se suicidavam anteriormente, as igrejas, a maioria das igrejas diziam que elas não podiam ser enterradas junto com as outras pessoas. E aí isso criou uma comoção tão grande nele que ele começou a pensar que o que faltava para essas pessoas era informação, era lidar com esse tabu, ou que essas pessoas eram pessoas extremamente sós, em extrema solidão, que não tinham com quem conversar, e que essa conversa poderia salvar a vida dessa pessoa. E aí, a partir de uma amizade que ele conhecia um jornalista de um jornal local, ele colocou o telefone da igreja para que as pessoas pudessem ligar para ele e ele pudesse conversar com essas pessoas para tirar essa ideia da cabeça daqueles que telefonaram, para tirar a ideia do suicídio delas. E pouco tempo depois a igreja ficou lotada, durante o dia todo. As pessoas não só ligavam, mas as pessoas iam lá para conversar com ele. E uma coisa que ele começou a notar, que ele via a igreja lotada, começava a atender as pessoas, mas muitas delas iam embora. Iam embora. E aí ele ficou preocupado, será que elas foram embora porque está muito cheia? E não teve paciência de esperar? Ou não podia esperar? Mas ele começou a notar também que essas pessoas conversavam com aqueles que eram voluntários na igreja, que ficavam ali para organizar a entrada das pessoas, para servir um cafezinho, um chá, o inglês gosta de chá, né, é britânico, servir alguma coisa enquanto esperava. E ele, notando isso, ele foi perguntar para uma das voluntárias o que você falou para aquele senhor que estava conversando com você? Aí, eu não falei nada não. O que foi? Não, ele apenas veio aqui, eu estava sentado, sentei perto dele, vi que ele estava muito angustiado e me pus a ouvir o que ele estava dizendo. Me propus a ouvir o que aquela pessoa estava dizendo, os problemas daquela pessoa. E quando ele terminou de contar toda a situação da vida dele, ele disse que se sentiu aliviado e saiu. E aí foi quando ele teve a intuição de que não precisa haver a conversa em si, basta ter alguém para ouvir essa pessoa, o que essa pessoa tinha a dizer. E aí ele pegou todos os voluntários da igreja e fez até uma brincadeira, alguns contam essa brincadeira, dizendo que vocês querem tirar o meu ganha-pão, o meu emprego, pois agora eu vou dar meu emprego para vocês. Então chamou todos os voluntários, conseguiu linhas telefônicas para cada um desses voluntários da igreja e começou a botar esses voluntários para trabalhar apenas atendendo as ligações e ouvindo o que é que a outra pessoa tinha a dizer, a contar os problemas, seus sofrimentos, suas aflições. E assim começou os Samaritanos, que difundiu por todo o mundo, presente em mais de 41 países no mundo todo, em países de religião muçulmana, em países de religião budista, porque uma das coisas que o reverendo Shad Paraf fez foi não colocar a religião como o samaritano sendo um serviço de uma religião específica. Ele queria pegar todo o mundo, independente de religião. Então, ele não
quis colocar a igreja anglicana como sendo responsável pelo serviço. Não queria ligar os samaritanos à igreja anglicana. Ele queria que os samaritanos fossem um serviço para todo mundo, independente da religião. E por que eu estou falando dos samaritanos? Porque o CVV, nosso Centro de Valorização da Vida, foi fundado a partir dos samaritanos. Então, nosso CVV foi fundado em 1962, em São Paulo. Hoje recebe uma média de 800 mil a 1 milhão de ligações por ano, uma ligação a cada 40 segundos. E os fundadores do CVV aqui no Brasil foram esses, o próximo slide, foram esses três idealizadores, Jacques Cochon, Flávio Focácio e Valentim Lorenzetti. E uma coisa que pouca gente sabe é que o CVV tem um DNA espírita. Eles não divulgam isso. Por quê? Porque, assim como os samaritanos, eles não querem que o CVV seja ligado a uma determinada religião específica. Você já imaginou um católico pensando em suicídio? Ah, não vou ligar para o CVV porque o CVV é espírita. Então, já fazia ocorrer um ruído nessa informação. A pessoa já ia ter aquele pré-conceito de ligar com uma outra instituição religiosa. Então, o CVV não prega nenhuma religião. É para todo mundo. Todos aqueles que estiverem em sofrimento. Só que ele foi criado por quem? Esses três idealizadores, eles eram o quê? Espíritas. E nesse próximo slide, é interessante, um pouco na história dessa fundação, é que na Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1950, em uma das suas turmas de aprendizes do Evangelho, então, havia um curso na Federação Espírita de São Paulo que se chamava Aprendizes do Evangelho. Era um curso que buscava o autoconhecimento dos alunos e realizava uma caravana fraterna para ter uma conversa fraterna com a população que vivia à margem da cidade, naqueles bairros mais afastados. Iam lá só para conversar com o povo, para ouvir algumas queixas e etc., dar um apoio. E em uma dessas aulas, o Dr. Milton Batista Jardim, que era um dos instrutores médicos, um dos instrutores de uma turma de aprendizes do Evangelho da FESP, ele entregou um envelope para um dos alunos, que é exatamente o Jacques Cochon. E dentro desse envelope havia recortes da revista Mundo Ilustrado, que tratava de uma reportagem sobre os samaritanos e como eles tinham esse serviço de prevenção ao suicídio por ligação. E, junto com o recorte da revista, tinha um bilhete do secretário, na época, o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor Edgar Mon, que é bem conhecido por este livro no meio espírita, Relembrando o Passado. Tem aí a foto do livro. Então, Edgar Mon, um coronel aposentado da Polícia Militar, secretário da FESP, na época, recortou a reportagem, colocou dentro de um envelope e um recadozinho, e pediu para o Dr. Milton entregar para um dos alunos do curso de aprendiz de Evangelho. E nesse papelzinho que ele escreveu à mão, continha a seguinte frase: para quem deseja sentir, para quem deseja servir, aqui está uma ótima oportunidade. E aí, o Jacques Cochon teve o insight de sair do Brasil, ir à Inglaterra, conversar com o reverendo Chad Baraf e voltar aqui para o Brasil e fundar o CVV, um irmão direto, mais novo, dos samaritanos. E em 1962, em uma sala da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com um telefone e 17 voluntários, Jacques Cochon, Flávio Focácio e Valentino Lorenzetti iniciaram o serviço do CVV.
de receber ligações de pessoas que estão em sofrimento, pensando em suicídio. Então, foi a partir daí que o CVV foi criado. Então, o CVV tem um DNA grande espírita. Praticamente foi criado por espíritas. No próximo slide, nós vemos aí o trabalho grandioso do reverendo Chat Paraf, com que tem mais de 361 sedes dos samaritanos, tem mais de 361 sedes, com cerca de 31 mil voluntários distribuídos em 41 países, inclusive países de religião muçulmana e países de religião budista. Chegando ao seu objetivo, onde os samaritanos não têm discriminação por religião, eles atendem todos. Bom, passamos agora para falando um pouco das causas e consequências espirituais. Próximo slide. Então, as causas e consequências espirituais. Próximo slide. Se formos pensar, anterior, passou demais. Eu estou sem o controle aqui do slide, quem está passando para mim é o Acior. Então, se formos pensar em causas na visão espírita do suicídio, pensando que nós somos espíritos imperfeitos, que aqueles nossos irmãos que pensam ou que realizaram o ato por pura falta de conhecimento, por pura falta de esclarecimento sobre as leis divinas. Então, a ignorância das leis divinas, a falta de esclarecimento, o espírito não foi devidamente esclarecido sobre o que é encarnar na Terra, o que nós devemos passar, por que nós estamos aqui. Isso nos leva a uma comprovação da nossa inferioridade como espírito, onde nós pensamos que nossos problemas são os maiores de todos, o maior de todos. Então, meu problema é maior do que o problema de todo mundo. Meu problema é irresolvível. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não tenho forças para resolver esse problema. Então, o homem se julga na impossibilidade de enfrentar seus problemas e julga que esses seus problemas são muito piores do que realmente são. Tudo isso vai levar a uma insatisfação. Mas antes de nós falarmos dessa insatisfação, nós podemos dizer que, de acordo com o Livro dos Espíritos, próximo slide, na questão 944, onde Kardec pergunta: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Resposta dos Espíritos: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, no próximo slide, vocês veem aí que, no capítulo 5, Kardec fala o seguinte: os Espíritos trazem a informação para Kardec. Ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem abreviar sua própria vida. Nós somos usufrutuários deste corpo. Nós não criamos a vida. Se nós não criamos a vida, nós não temos como extinguir esta vida, o direito de extinguir esta vida. E a questão de nós vermos nossos problemas maiores do que são, que não tem fim, inclusive no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, na primeira parte do livro, tem a seguinte relato de Kardec, a informação de Kardec: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o término de sua situação e acreditar que sofre para sempre. Isso faz com que o sofrimento pareça eterno. Isso é uma questão nossa. Uma questão nossa que nós acreditamos. No momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, nós acreditamos que aquilo dali é infinito, que não vai se resolver, que eu vou sofrer para sempre. Isso é nosso.
E esse sofrimento vai aparecer, no próximo slide, senhora, por favor. E o sofrimento vai aparecer como? Vai aparecer representado por tristeza, representado pela mágoa, pelo desespero, pela dor da saudade, pela enfermidade, a dor da enfermidade, pela insatisfação, pela ansiedade, pela desesperança no futuro, pela ociosidade, entre outras causas de sofrimento. Tudo isso vai gerar o que para o espírito? Um descontentamento. Ele vai ficar descontente. E se ele não for cuidadoso, tudo isso gera condutas e processos psíquicos que podem levar a um transtorno mental. E esse transtorno mental pode culminar com suicídio. Principalmente se aquela pessoa tem a crença errada de que não há nada mais depois da morte. Que morrendo tudo se acaba. Que morrendo a dor passará. Então, se você juntar o sofrimento com esta crença de não ter futuro após a morte, a pessoa vai se matar para aliviar a dor e ela acredita que depois de morrer não vai existir nada. Lei do engano. Então, a pessoa não tem a paciência, não tem a resignação de resolver, de tentar resolver seus problemas. Um exemplo bem interessante, nós temos no livro Ideias e Ilustrações de Chico Xavier, pelo espírito Hilário, onde conta a história de um espírito aqui encarnado, Francisco Deodoro, que em 1914, ele era dono de uma fábrica de têxtil, e estava penando com uma dívida, estava passando por uma crise financeira, e várias ameaças de escândalo na imprensa, dizendo que ele era um negociante desonesto, etc. E ele não suportou a dívida e não suportou ver aquilo acontecendo com a família dele também. E cometeu suicídio. Passou 30 longos anos nas regiões inferiores, sofrendo mais ainda. E somente depois de 30 anos, quando ele readquiriu o equilíbrio e pediu para vir à Terra, ver como é que andavam as coisas. E ele descobriu que 5 dias após a sua morte, 5 dias após ele ter cometido o suicídio, a fábrica tinha vendido todo o estoque por um valor 4 vezes o da dívida que ele estava devendo. Ou seja, ele não teve paciência para esperar 5 dias. Se tivesse esperado, Deus teria provido. E não teria cometido suicídio. Bom, vamos para as consequências agora, no próximo slide. Se podemos dizer que o descontentamento é uma causa incontestável do suicídio, como consequência inevitável, nós teremos o desapontamento. O espírito fica desapontado porque a dor não para. A dor piora. Então, ele vai ter uma surpresa aterradora sobre o que é que ele vai encontrar depois dessa morte. Então, a situação dele piorou e muito. Antes de nós visualizarmos as consequências imediatas e tardias, vamos falar um pouquinho mais sobre esse nosso grande professor, que é o sofrimento. O sofrimento do suicida ou de qualquer um de nós aqui neste mundo de expiação e provas não está ligado a uma punição divina. O sofrimento decorre de nossa imprudência. O sofrimento decorre da nossa violação à lei de conservação. E, violando esta lei, vai voltar para nós
toda aquela consequência de nosso ato impensado. Ou seja, não é um castigo. Na verdade, é um efeito que teve uma causa que está em nós mesmos. Se nós prestarmos bem atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, das causas atuais e pretéritas das nossas aflições, nós vamos entender muito bem isso, que o que nós estamos passando por hoje não é de graça. Tem uma frase bem interessante, eu gosto de ouvir uma palestra que falava que pode até existir injustiça no mundo, mas não existe injustiçados. Que todos nós, se estamos passando por aquilo, é porque nós estamos devendo a lei. E devemos pagar aquela nossa dívida, expiar aquela nossa dívida. Então, voltando, as consequências imediatas, nesse próximo slide, é bem uma cena do filme Nosso Lar. O espírito, depois que comete o suicídio, inicialmente ele passa por aquela perturbação. Ele começa a ver, ter a visão do próprio corpo se decompondo, visão da decomposição do próprio corpo, como bem diz Leon Denis no livro Depois da Morte, onde o espírito vivencia essa decomposição. E no livro Nosso Lar, que é essa cena deste filme que eu estou mostrando, o André Luiz nos mostra, nos apresenta as flagelações que o espírito sofre nos planos inferiores. Então, são consequências imediatas ao ato, além daquela monoideia. O suicida tem o que a gente chama de monoideísmo suicida. Ele fica revendo a cena de morte várias vezes. Então, próximo slide, nós vamos ver ali a perturbação espiritual, o sofrimento intenso com monoideísmo suicida, o próximo slide, onde o espírito fica ligado ao corpo, numa sintonia dolorosa, e temos essa afirmativa de Kardec, um comentário da questão 163. Nas mortes violentas, por suicídio, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita estar morto, sustenta teimosamente que não morreu. Na verdade, isso aqui é uma resposta dos espíritos, não é um comentário do Kardec. Então, ele vivencia tudo aquilo e acha que não morreu, e fica revendo a cena da morte. Próximo. Então, nesse próximo slide, nós vemos aí uma ilustração que mostra o espírito acabando de matar-se, saindo do corpo e ainda sentindo toda aquela dor do ato impensado que praticou. Próximo. E como consequências tardias, nós temos o sentimento de culpa, claro, outras reencarnações dolorosas, tendo a reprise dessas experiências. Então, várias encarnações onde o espírito vai passar pelo mesmo problema, uma situação parecida, que vai levá-lo a pensar novamente em suicídio. Então, a reprise das experiências anteriores. E aí é quando ele vai ser testado se ele vai realmente praticar o ato ou se ele vai evoluir e passar por cima dessa fase ruim da sua evolução, de conseguir sair dessa sintonia com o suicídio. E, dependendo de como foi realizado esse suicídio na encarnação anterior, ele pode apresentar malformações e doenças congênitas, fragilidade nos seus órgãos e sistemas, ou seja, se a pessoa se matou por afogamento, pode vir com um problema pulmonar, pode vir, não necessariamente virá. Vai depender de como foi a situação, como é que ela vê aquilo, como é que ela se propôs a aprender no plano espiritual. Ela pode vir com mais ou menos essa situação.
pode vir com uma fragilidade nos pulmões a partir de ter se suicidado por um afogamento, vem com a doença pulmonar, e aquela doença pulmonar não vai deixar, durante aquela encarnação, ela ter um desempenho pulmonar dito normal. Pode vir com um problema cardíaco a partir de um tiro que a pessoa deu no próprio peito. Pode vir com um problema mental, com um tiro que deu no cérebro, a partir de uma bala na têmpora. E, além disso, vai ter dificuldades de reencarnar. E quando reencarnar, ainda vem com esses problemas. Então, ele pode ter vários abortamentos espontâneos ou tentativas frustradas para a reencarnação. Além de ter o grande obstáculo à reunião com aqueles outros espíritos de sua afeição. A reunião com a família espiritual, com a sua família espiritual. Ou seja, é um obstáculo a mais. Ao invés de você morrer para ficar junto, você morre para ficar distante. Bom, vamos para o tratamento. O tratamento, como seria esse tratamento? Próximo slide. Então, no tratamento, nós temos o que eu chamo, primeiro, a parte, uma ajuda social e cristã. Depois, eu falo um pouquinho do tratamento médico, depois nós vamos falar do tratamento na casa espírita. Na verdade, assim, se a situação é tão grave como é o suicídio, você chama logo as 3 forças. Chama a Marinha, chama a Aeronáutica, chama o Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou seja, chama o psicólogo, chama o psiquiatra e chama o centro espírita. As 3 forças. Primeiro tópico, que seria a ajuda social que qualquer pessoa pode fazer, é uma ajuda cristã. O que seria? Primeiro, 3 fases. Suspeitar que aquela pessoa está em risco de suicídio. Ter a sensibilidade em notar isso nela. Algo estranho. Tem algo estranho. E perguntar, indagar essa pessoa se ela está pensando em morrer. Se ela tem alguma ideia de morte. Você, pensando nisso, você não está levando ela a ter a ideia de, não vou falar sobre suicídio não, porque senão eu vou fazer com que ela tenha essa ideia em se matar. Não, pelo contrário, se você fala em suicídio, ela vai ter uma maior empatia com você, porque você está notando o problema dela. Depois que você fez a pergunta, você ouve. Então, o segundo passo, ouvir. Ouvir o que ela tem a dizer. Ouvir a sua problemática, o seu problema e tudo. Não recriminar, claro. Esse não é o momento de recriminar, de falar, de julgar. Esse é o momento de escuta. E após escutar, conduzir essa pessoa para um local adequado, para um local de tratamento, para um atendente fraterno, para um profissional da saúde, para um CAPS. Então, você suspeita do risco, você ouve a pessoa e você conduz essa pessoa para um local adequado para tratamento. O tratamento médico, próximo slide. Então, o tratamento médico, nós podemos dizer que, sendo um transtorno mental, então, tem que levar para um tratamento médico adequado para ser diagnosticado esse transtorno mental, se for uma depressão, se for um transtorno do humor, se for uma dependência química, se for uma esquizofrenia, para ser tratado. Porque, sendo tratado, o risco de suicídio não mais existirá, mas precisa de tratamento. E a primeira coisa que o médico faz quando vai avaliar isso é ver essa questão da intencionalidade suicida. O quão grave é a situação. Não, a pessoa tem uma depressão, por exemplo, uma depressão, mas está só pensando em morrer. Ela não pensa em se matar, mas não tem mais medo da morte. A morte para ela não faz aquilo que fazia antes, aquele temor que ela tinha antes. Depois, ela vai passando por um novo patamar. Além de não ter medo da morte, começa a pensar em se matar. Depois de pensar em se matar, ela vai o quê? Planejar. Planejar, pesquisar os meios de matar-se mais eficazes na internet, etc.
nós sabemos que tem site que ensina. E se a pessoa fez o seu plano, pesquisou, planejou, e ainda teve providência pós-morte. O que é essa providência pós-morte? Aí eu vou me trancar no banheiro e vou quebrar a chave por dentro para que ninguém me salve. Ou seja, ela já está planejou o meio, planejou o local e já fez até providência para que ela não seja salva. Então, isso é bem grave. Isso aqui leva ao quê? Ao médico pensar em internar a paciente, a necessidade de internar a paciente. Como eu disse, essa paciente vai precisar, essa pessoa que está pensando em suicídio, já com providências pós-morte, ela vai precisar de vigilância 24 horas e de alguém que lhe dê a medicação, ele seja responsável por administrar a medicação e coloque essa medicação onde nem é a pessoa mesma que está tomando, saiba onde é que está, para não tentar suicídio tomando um monte de medicação. E se a pessoa não tem uma família que possa assegurar essa vigilância e essa administração da medicação, aí o internamento está indicado. A gente pede que a família interne de maneira involuntária aquele seu ente querido. Lembrando que em Fortaleza nós temos o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que funciona 24 horas, justamente para qualquer transtorno mental, mas precisamente na questão do suicídio. Então, se você suspeitou o risco, ouviu, aí você conduz. Se não tem lugar nenhum para conduzir, conduz para a emergência do Hospital Mental de Messejana, que lá funciona 24 horas, ela vai ter um diagnóstico, um tratamento adequado. Bom, e o tratamento na casa espírita? Próximo slide. Tratamento na casa espírita, primeira coisa, como a doutora Marlene Nobre, que é a médica ginecologista que fundou a Associação Médica Espírita do Brasil, a partir daí foi fundadas as associações nos estados, e também a doutora Marlene Nobre fundou a Associação Médica Espírita Internacional, destinada a divulgar o movimento, divulgar o espiritismo, uma visão médica espírita em todo o mundo. Ela trazia o que Kardec disse na Revista Espírita, que o tratamento espírita não é alternativo, não é alternativa de tratamento, é um tratamento complementar. Ele se junta às três forças, ao psicólogo, a psiquiatra e ao centro espírita. Ao atendimento fraterno, a fluidoterapia, a evangelioterapia, a laboterapia e a terapia de desobsessão. Eu acho que quem frequenta muito o centro espírita sabe todos esses trabalhos são realizados na casa espírita. A fluidoterapia, que lhe dá forças, que renova suas forças, que pode até tirar sua dor naquele momento, mas que não cura. Quem vai curar realmente é o Evangelho, o entendimento das causas daquele nosso sofrimento e o que nós devemos fazer. Isso vai trazer realmente para nós o conforto duradouro, podendo até curar. A laboterapia, nada melhor, trabalhar no bem faz bem. E isso não é uma frase solta por um padre, por um palestrante espírita, por um católico ou protestante. Isso é comprovado cientificamente. Eu tenho até uma palestra que trabalha exatamente provando e mostrando os estudos que já existem no mundo inteiro, onde mostra que o trabalho no bem, a caridade, faz você se sentir melhor, é muito mais benéfica para quem pratica do que quem recebe aquela caridade. Longevidade, dá até mais longevidade para a pessoa. E o trabalho de desobsessão, porque nós sabemos que nossos amiguinhos do plano espiritual querem, alguns, se vingar daquilo que nós fizemos contra eles em outras encarnações. E esses nossos amigos precisam ser instruídos, educados sobre como as coisas funcionam. Precisam ser orientados para quebrar essa corrente, onde ele vem e obsedia você, e você, quando morre, obsedia ele quando ele está vivo. Então, tem que quebrar essa corrente. E nada melhor do que uma sessão de desobsessão, de tentar orientar esse espírito que está no pensamento equivocado.
E uma coisa que eu sempre digo e não me deixa esquecer é a questão da nossa maior medida de prevenção, não só contra o suicídio, mas contra o sofrimento, os transtornos mentais como um todo, e contra muitas outras coisas que tem por aí, que seria o serviço de evangelização infantil. O serviço de evangelização infantil é um dos principais serviços de uma casa espírita, porque por mais que a criança ou o adolescente esteja ali presente e não queira ouvir o que está sendo dito, no momento de uma dificuldade maior, quando ele estiver na sua vida adulta, ele vai lembrar do local onde ele era acolhido, onde o pai dele ia, a mãe dele ia, levavam ele, e que lá tratava exatamente dos problemas das outras pessoas. Então, fica alguma coisa na evangelização infantil. Fica, pelo menos, esse pensamento de ele ter um local seguro para ir no momento de um sofrimento mais intenso. Bom, partindo para a conclusão, esse nosso próximo slide, próximo, antes de eu citar, eu acho que o anterior, não é, senhora? Tem um anterior. Aí, exatamente. Pronto, próximo. Esse. Tolerância à frustração. Antes de passarmos para a conclusão em si, eu queria deixar isso bem claro, que seria a nossa capacidade de sentir frustrações. Essa nossa incapacidade de tolerar frustrações é muito ruim e gera uma série de outros problemas. Então, o ser humano hoje quer viver sem dor. Mas como é que ele quer viver sem dor se nós estamos num mundo de expiação e provas? É uma coisa que é incongruente. Eu lembro também de uma palestra de um amigo médico, ele falando que era endocrinologista e que estava se aposentando antes do tempo, não pretendia se aposentar, mas já tinha idade, estava se aposentando porque as pessoas não queriam mais emagrecer. Ele é endocrinologista, né? Aí ficou assim, as pessoas não querem mais emagrecer? Como assim? Nessa sociedade que nós temos hoje, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Ou seja, a pessoa quer manter a dieta, quer manter a sua dieta errada, comendo de tudo, e quer uma pílula mágica que faça ela emagrecer. Chega para o médico e diz, eu quero emagrecer, mas não quero deixar nada do que eu faço. Ou seja, além de querer uma pílula mágica, ela coloca a responsabilidade do tratamento na outra pessoa. Ela tira a responsabilidade do tratamento dela e coloca no outro. E como eu sempre digo para os meus pacientes, que atendem como psiquiatra, que o tratamento não é do médico, o tratamento é da pessoa. Eu, como médico, vou mostrar o caminho, mas o paciente é que tem que percorrer aquele caminho. Então, eu mostro o caminho e você tem que percorrer. Porque é você que vai ter que fazer tudo aquilo. Eu falo muito também que na psiquiatria existem 5 pilares principais de tratamento. Para que o tratamento dê certo, são 5 pilares de tratamento. Primeiro, você tem que organizar seu sono. Segundo, você tem que organizar sua atividade física. Atividade física na psiquiatria é remédio. Atividade física na psiquiatria libera várias substâncias que vão atuar no seu cérebro de maneira benéfica, que vão ser ansiolíticas, vão tirar a ansiedade, vão melhorar seu humor, melhorar um monte de coisa. A atividade física é mais importante para o psiquiatra do que para o cardiologista. Terceiro, a medicação. Tomar a medicação, e lembrando que a medicação de psiquiatria demora 15 dias para começar a sentir o efeito, ou seja, a pessoa tem que ter paciência e resignação em esperar a medicação faça o efeito. Quarto, a psicoterapia. Ir para um psicólogo, conversar com um psicólogo, aprender sobre a sua doença, uma psicoeducação, e saber os meios de melhor viver, de melhor aceitar aquela doença e
de aprender meios para que aquela doença não complique. E por último, mas não menos importante, talvez mais importante, a espiritualidade. O paciente tem que exercer sua espiritualidade. Não é só dizer que pertence a uma determinada religião, é praticar esta religião. A Associação Mundial de Psiquiatria já divulgou em 2017 um documento onde a Associação Mundial diz que reconhece, devido aos mais de 3.000 estudos, reconhece que a religiosidade, a espiritualidade do paciente traz benefícios para ele. Ou seja, quem tem uma espiritualidade e que exerce essa espiritualidade tem menor chance de ter um transtorno mental. E, se tiver, tem uma maior chance de ser melhorado, de chegar a uma cura, a sair de uma crise, mais rapidamente do que aquele que não exerce essa espiritualidade. E ela vai além. Ela diz que essa espiritualidade tem que ser estimulada não só no consultório com o psiquiatra, mas também nos meios de ensino e pesquisa. Ou seja, nas universidades, nos hospitais que tem formação de psiquiatra, tem que ser falado de espiritualidade, pela segurança e pelo bem que ela traz ao paciente. Bom, concluindo agora com essa frase de Kardec, que vamos interpretar, onde Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a calma e a resignação adquiridas, ou seja, a calma e a resignação que nós podemos adquirir na maneira de encarar nossos problemas na vida terrena, de encarar nossas vicissitudes, de encarar nosso sofrimento. Então, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro. A fé de que depois da morte há algo, que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, nosso mundo mesmo é a pátria espiritual. Então, nós temos essa fé que nós estamos aqui de passagem nesse sofrimento, nesse hospital que é a Terra, nessa escola que é a Terra, nessa prisão que é a Terra, e que nós vamos passar para nosso mundo real, que é a pátria espiritual. Então, essa fé no futuro, junto com a calma e a resignação, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Muita paz a todos. Obrigado. Ok, Valterdes. Estourei um pouquinho o tempo aí, né? Não, mas vale a pena, rapaz. Pronto, aqui fica melhor para a gente conversar agora. Ontem eu estava prestando atenção. Ontem eu assisti a tua live no Centro Espírita Aurora Redentora, né? Isso. Foi a Aurora Redentora que você fez? Foi a Aurora Redentora. Pronto, assisti a live do começo ao fim. Do começo ao fim. E hoje eu assistindo de novo a mesma palestra, o mesmo tema, a gente vê coisas diferentes. A gente consegue visualizar coisas que a gente não visualizou antes, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pela importância de nós sempre ficarmos ligados nesses temas. Esses temas são importantes, são vidas que a gente pode salvar simplesmente com aquilo que você falou, uma atenção, prestar atenção naquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, muito bom, tá? Nós temos algumas perguntas, não temos, Ruth? Temos sim. Algumas da nossa amiga da Marta, né, da Martinha. E tem uma aqui, eu vou começar por ele, o Lourenço Azevedo. Por qual? Mas você falou anteriormente, aqui, mas só... o
O que fazer ao perceber o primeiro sinal de tendência suicida? É a pergunta do nosso amigo Lourenço Azevedo. Depois eu vou para a da Marta. Já está aí na tela. Aquela questão que a gente fala, né, da ajuda cristã. Você tem que, primeiro, ter a sensibilidade de perceber. Sim. Depois, ouvir a pessoa. O que é que ela está passando? Quais são os problemas que ela está vivenciando? Sem julgar e conduzir essa pessoa a um local adequado. A um atendente fraterno ou conduzir-a direto para um serviço de saúde mental, uma emergência de saúde mental ou um CAPS. Então, primeiro, você teve a sensibilidade de ver que ela está em risco. Segundo, você escuta, sem julgar. Terceiro, você encaminha ela, leva, conduz. Não deixa ela ir sozinha. Você conduz ela. Você leva, pega na mãozinha dela e leva. Porque ela não vai querer ir. Tenta convencê-la a ir a um serviço adequado. Ou para um atendente fraterno na casa espírita, que aí ele vai conduzir para um serviço, vai conduzir a parte espiritual e vai levar para um serviço para conduzir a parte orgânica do corpo, para um serviço médico. E a próxima pergunta é da Marta. Uma angústia inexplicável, sem motivo aparente, pode se tornar uma depressão? Qualquer sofrimento emocional que você tenha, se isso ficar por determinado tempo, por exemplo, no caso de um transtorno de ansiedade, se essa angústia que você tem, ela é presente e ela lhe causa sofrimento e ela atrapalha a sua vida social, seu trabalho, e ela está durando mais de 6 meses, sim, isso já é um quadro de transtorno de ansiedade, e se for acompanhado de sintomas depressivos, aí nós temos um quadro misto de depressão e ansiedade, que deve, sim, ser tratado. Interessante, viu? E a próxima questão é: a automutilação é um passo para o suicídio? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, uma pessoa que se mutila, você tem que ver qual o transtorno de base dela. Existem algumas pessoas que têm um transtorno de personalidade, mais conhecido como transtorno de personalidade borderline, que são pessoas extremamente impulsivas. Ou seja, ela não pensa antes de agir, elas agem antes de pensar. Então, ela sofre muito com isso. E numa tentativa impulsiva dessa, ela se automutila, porque quando ela se automutila, a sensação de dor alivia aquilo que ela está sentindo. Não necessariamente ela quer morrer, ela quer aliviar aquela dor inicial. E aí ela vai para um tratamento médico e com o psiquiatra e com o psicólogo, ela vai aprender estratégias de aliviar aquela dor sem precisar se cortar com a faca, se riscar com a faca, com a gilete, etc. Agora, precisa saber qual a origem dessa automutilação. Né? Se for um transtorno de personalidade, a gente vê com um meio diferente. Se for um transtorno depressivo grave, já veio de outro meio. Será que ela não está escutando uma voz que está mandando ela se cortar? E aí, já é um transtorno depressivo com sintomas psicóticos, escutando algo ruim, que mandando ela fazer uma coisa ruim, que tem que ser tratada. E a próxima pergunta é: mas um depressivo não é um doente? Ele tem como assumir os seus atos? E depois ela complementa: digo, numa reação ao suicídio. Depressivo é uma pessoa doente? Sim. Ela tem condições de responder pelos seus atos? Sim. Um depressivo grave? Não. Então, tem que ver essa gradação. Eu posso ter um depressivo, que ele sabe que é depressivo, que ele aceita tomar a medicação dele e que ele vive estável, plenamente funcional. E posso ter aquele depressivo, que ele não aceita tratamento, não aceita medicação, não aceita psicólogo, e que vai se agravando cada vez mais o estado dele, e que ele se torna um depressivo grave, que não tem o seu livre-arbítrio,
não tem a sua visão de realidade perfeita. E aí ele começa a pensar em matar, ou em morrer, ou as duas coisas. Mas nesse caso, Walker, aproveitando o gancho, mas nesse caso, se ele não tem, né, como assumir os seus atos, então nesse caso aí pode haver uma internação involuntária. Isso. Então, assim, num depressivo grave, ele não tem o juízo de realidade adequado, né? E aí ele vai, sim, ter a indicação de internamento involuntário autorizado pela família, ou a família poderá assumir o cuidado, a vigilância 24 horas e a administração da medicação. Mas, com certeza, um depressivo grave, com pensamento suicida, ele não tem juízo, tem o seu juízo crítico comprometido. Pois é. Tá certo. Você pode explicar qual a diferença? Sim, do involuntário? O involuntário é o médico na própria emergência, ele pode pedir, como involuntário, a família assina, dizendo que autoriza, e aquele documento vai ser mandado para o Ministério Público para dizer que realmente houve um internamento involuntário. O compulsório é aquele internamento que a família solicita a um juiz de direito. Então, ele solicita ao juiz e o juiz decreta o internamento compulsório. A partir de um laudo médico, pode ser a partir de um laudo médico ou não. É o juiz que manda. É o juiz que manda internar. Né? Mais complicado. Mais complicado. Tá certo. É interessante a gente compreender esses termos, né? Isso, E, Walter, deixa eu fazer uma pergunta. E sobre a ansiedade? Daria para você falar 1 ou 2 sintomas da ansiedade? Ansiedade, tem até uma frase do Mao Tse, que é o idealizador da religião taoísta, onde ele diz que o depressivo vive do passado, o ansioso vive do futuro, e a pessoa normal vive do presente. Então, assim, o ansioso, ele tem aquilo que a gente chama de angústia antecipatória. Ou seja, ele se sente angustiado com coisas que ainda não aconteceu. Ele se sente angustiado com isso. E essa angústia, esse mal-estar, pode gerar somatização em todo o corpo. Então, ele começa a sentir uma dor de barriga, toda vez que está angustiado, toda vez que tem que apresentar alguma coisa, que vê alguma coisa, que vai levar aquela angústia, porque a transtorno de ansiedade são vários transtornos numa classe só. Quando eu tenho um transtorno onde eu vejo uma coisa e começo a passar mal, ou seja, é uma fobia específica, um transtorno de ansiedade específico com aquela coisa. Por exemplo, eu não posso andar em elevador, eu tenho medo de elevador. Quando eu vejo elevador, começa a palpitação, começa a suar frio, começa a passar mal, começa a ficar angustiado. Então, isso é um transtorno de ansiedade específico, uma fobia específica. O famoso transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que fica ansiosa, angustiada com tudo. Com tudo. Se o filho sai, ela fica angustiada. Se ela tem uma conta para pagar daqui a 5 meses, ela já está angustiada hoje. Se faltou luz, ela está angustiada. Se aconteceu, alguém morreu perto da casa dela, ela sente a mesma angústia, ela sente o mesmo mal-estar. Esse mal-estar pode vir com uma série de outros sintomas que somatizam em todo o corpo. Ok. Obrigada. Vamos parar, né, Ruth? Senão a gente vai até meia-noite. Por mim, eu estou aqui, à disposição. Eu gostaria de agradecer a participação do Valterdes, informando que o nosso amigo ainda se encontra lá no Piauí, na casa do papai e da mamãe, né, meu amigo? Sendo bem tratado. Não quero dizer que você não seja bem tratado aqui em Fortaleza, mas com certeza o tratamento do papai e da mamãe... Minha esposa está ouvindo. É um tratamento especial, né? É um tratamento especial. Tratamento Vilmara está on. Vilmara está on. Está aqui, está aí no Ceará. E adiantando que na segunda quinta-feira desse mês de outubro,
nós estaremos falando, o Valterdes estará falando sobre a questão da maconha, né? Sobre essa dependência química, a drogadização, né? Dessa substância. Vai falar da parte médica, da parte que vicia, ou seja, vai fazer uma apanhada geral. Logo depois que ele passar o tema para mim, eu já começo a fazer a divulgação, tá? Mas vai acontecer qual o dia que nós vimos? Dia 8, né? Dia 8 de outubro. Pronto, dia 8 de outubro, tá? E na próxima sexta-feira, nós fizemos um intervalo, uma pausa do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima sexta-feira estaremos iniciando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu esqueci do nome do capítulo, mas o tema será ressurreição e reencarnação. Ressurreição e reencarnação, tá? Estará a cargo, ao meu cargo, e no dia 9, né? No dia 9, Valterdes fala no dia 8, no dia 9 teremos uma surpresa. Uma surpresa. Tá, antes da gente encerrar, deixa eu só pedir para o Valterdes, fazer uma pergunta para o Valterdes. Eu vou voltar na pergunta, porque é uma pergunta lá de Manaus, e se você puder responder, está aqui no meu celular. Quando você sofre de ansiedade, é a Kátia Baiman que está perguntando. E quando você sofre de ansiedade sem saber por quê e sem motivo aparente? Pronto. Isso é o que caracteriza um transtorno de pânico. O transtorno de pânico é aquele que vem em uma crise de ansiedade grande, ou seja, uma grande crise de ansiedade com sintomas somáticos, sintomas no corpo, que aparecem do nada, e sem ter um motivo aparente ali que você possa delegar àquele motivo. Então, a crise de pânico é exatamente isso. É uma angústia grande, uma sensação de angústia, de mal-estar, uma sensação de morte iminente. Você pensa que vai morrer naquele momento, e que vem com suor, com batedeira no peito, que é ataque cardíaco, com um bolo na garganta, com a vontade de vomitar, com a tontura, pode vir com isso, ou somente com alguns desses sintomas, com a sudorese, com muito suor frio nas mãos, nos pés, uma sensação que eu vou morrer agora. E vem do nada. Vem do nada. É um transtorno que a gente chama uma crise paroxística. Vem do nada. Que precisa ser tratado, sim. Precisa ser tratado. Esse aí é um transtorno de ansiedade que, exatamente, você não tem uma causa específica. E realmente ela colocou aqui, realmente do nada. Do nada. Tá bom. Vamos tratar, né, Kátia, dessa ansiedade. A Kátia tem que manter a saúde, tratar, porque quando a gente vai... Tratar sempre para não ficar mais grave. Viu? E a Kátia, ela tem que ficar sempre com a saúde bem, porque quando a gente vai lá, sempre tem um tacacá especial, viu? Ela sempre leva a gente para o tacacá, que chega, olha, a dar uma sudorese. Tá bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Né? Okay. E agradecer... Então vamos lá, né? Vamos encerrar e agradecer a todos os nossos amigos que estiveram presentes conosco na noite de hoje. E em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, agradecemos ao Valterdes. E até o próximo dia 8, que falaremos sobre drogas, que é um tema também muito importante e interessante para todos nós. E os agradecimentos dos nossos amigos que participaram aqui, para o Valterdes. Né? Então, vai falar mais alguma coisa, Luiz? Não, tudo bem, já demos os avisos, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você vai fazer, né? Faço, sim. Pronto, então, uma boa noite a todos. Depois da prece, a gente vai encerrar aqui a live, né? Aguardando a todos.
no domingo, lá no Instituto de Cultura Espírita, com o Espiritismo em Debate, né? Que é o próximo evento aí nas nossas lives. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, entrando no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui tentando me lembrar, mas não consigo, do título. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto. Tá bom, minha filha, pode fazer. Então, vamos aproveitar esse momento e encerrarmos a nossa atividade da noite de hoje e agradecendo mais uma vez a todos que se fizeram presentes nesse momento e que nós possamos manter esse ambiente de paz e harmonia que está reinando em todos os nossos lares nesse momento e agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, de mais aprendizado, de mais conhecimento, Senhor, dos teus ensinamentos. Que nós possamos manter a nossa fé acesa em Ti e que essa fé possa iluminar a todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos estar nesse momento sendo acolhidos por nosso anjo guardião e pelos amigos espirituais que nos auxiliam no nosso dia a dia. Muito obrigado, fica conosco hoje por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Tá bom, boa noite a todos. Vamos encerrar, né, Walter? Gostaria, diante de você desligar, a gente conversar um pouquinho rapidinho, tá bom? Ok. Deixa eu